Olá, trader da geração rica! Bem-vindo a mais uma aula. Essa vai ser a nossa última aula do módulo do mercado financeiro. E a gente não pode encerrar o assunto de mercado financeiro sem falar sobre as news, as notícias. Para iniciar esse módulo, eu quero contar para você uma história. Em 2016, ou era do início de 2017, não lembro. Eu estava com pouco tempo ainda no mercado financeiro, mas já estava com bons ganhos. Se você chegou a ver a parte da videoaula que eu falo um pouco da minha história, foi bem naquele início onde eu estava ganhando bastante dinheiro. E marquei com um amigo meu, viu meus ganhos, viu algumas coisas que eu postava. Marquei com um amigo meu no shopping para a gente conversar sobre o mercado financeiro, mostrar para ele a corretora, mostrar para ele como é que era esse negócio. Acabei me atrasando, né, para esse encontro, mas cheguei a avisar ele antes. Então, no mais, ficou tudo ok, ele ficou me esperando. E mesmo me atrasando, eu fui pro local. Quando eu cheguei lá, ele não estava na praça de alimentação, tinha encontrado uns amigos e tinha ido ao cinema, né? Mas sem problemas. Ele fez contato comigo, fiquei aguardando ele. Enquanto eu aguardava ele, eu fiquei operando, né? Fiquei fazendo minha análise de mercado. Quando acabou o filme dele, ele veio até onde eu estava com dois amigos. Um desses amigos foi embora, só ficou ele e outro amigo. E a gente se cumprimentou, sentamos na mesa e antes da gente começar mesmo de fato a falar sobre o assunto, perdão, como eu estava com o computador aberto, o amigo dele viu a tela do gráfico da corretora, aí começou a falar, né? Você opera? Né? Você trabalha com isso? Eu falei, sim. Aí ele falou, eu já trabalhei com isso daí também. Até então ele não sabia qual era o assunto, né, que a gente ia tratar. E aí, logo depois, comecei a falar com um amigo dele sobre isso. E ele percebeu que eu estava tipo ensinando o amigo dele, né? Tava começando a explicar pro amigo dele sobre isso daí. E aí ele veio logo negativando a coisa, falando que isso daí não dava certo, que ele já tinha feito isso daí também, já tinha perdido dinheiro no mercado. Falou pro amigo dele que aquilo era uma roubada. Isso logo no início da conversa, né? E aí depois dele ter colocado para fora toda a frustração dele, eu perguntei pra ele, né? Fulano de tal, você ainda opera? Ele, não, eu parei tá com um mês. Um mês que ele parou, né? Eu, sim. E quanto tempo você operou? Ele, eu operei por 7 meses. Aí eu perguntei pra ele, qual era a sua banca? Ele não sabia nem o que era termo banca, né? Na hora que eu falei banca, ele fez uma cara assim, banca? Eu falei, qual é o valor total, assim, que você iniciou investindo? Aí ele falou, não, eu iniciei investindo, não lembro o valor, acho que foi R$ 150, né? Eu comecei investindo R$ 150. E aí depois eu coloquei mais 200 e depois mais 200 de novo e não consegui ganhar nada. Aí eu perguntei pra ele, ok, e qual era o seu gerenciamento? Como é que você administrou esses seus R$ 150? E aí ele não soube me dar uma resposta voltada para o que realmente é um gerenciamento, né? Ele me deu uma explicação de como ele pegou esse dinheiro e perdeu, mas não explicou como é que ele planejava gerenciar aquilo, né? Então, já consegui perceber desde então o perfil que ele tinha, que ele era mais um apostador do que um negociante, do que um trader, né? Então, só para fechar em xeque-mate aquela conversa que eu estava tendo com ele, eu vim falar com ele sobre notícias, né? E aí eu falei com ele, falando de tal, o que que você lia sobre Forex antes de você operar? Aí ele riu, ficou rindo, né? Se afastou para trás um sorriso. Aí falou, mas isso daí não é Forex. Ele falou pra mim, né? Mas isso daí não é Forex. Isso daí é opções binárias. Aí eu falei, sim, mas as opções binárias tem tudo a ver com Forex. Aí ele deu um outro riso, meio que um riso misturado com a cara de que não estava entendendo o que eu estava falando, né? E aí eu lancei outra pergunta pra ele. Antes de operar, você fazia backtest? Aí ele falou, sim, eu fazia todos os testes. Mas eu tenho certeza que ele respondeu fazia todos os testes por causa da palavra backtest, que termina com teste, né? Então ele associou a palavra
em inglês ao teste, né? Ele falou sim, eu realizava todos os testes, mas também não entrou mais em detalhes. E aí eu perguntei para ele a última pergunta, né? Qual era o site de notícias que você acompanhava? Porque ele não me respondeu a primeira, né? Quando eu perguntei o que ele lia sobre Forex, ele só tinha sorrido. Então eu perguntei para ele, qual site de notícias que você acompanhava? E aí ele meio que gaguejou, iniciou aquela resposta gaguejando e acabou falando que via a Globo.com e todos esses sites de notícias. Não, eu acompanho no Globo.com e todos esses outros sites aí de notícia. E aí eu falei com ele, cara, você está fazendo da maneira errada. Você fez da maneira errada. Por isso que você colocou um dinheiro, perdeu, colocou mais dinheiro, perdeu, colocou mais dinheiro, perdeu. Porque além de você não ter um gerenciamento, não saber gerenciar, provavelmente você não tinha uma estratégia. Né? Nesse tempo, com certeza ele não tinha estratégia, porque nesse tempo não tinha estratégias no YouTube como tem hoje, né? Um monte de estratégia pronta que você pode ganhar dinheiro em uma semana e depois começar a perder tudo, né? Então, é certo que ele não tinha gerenciamento, também não tinha uma estratégia, porque ele provavelmente não estudou a fundo sobre isso para conseguir montar uma estratégia própria. E ainda falei com ele, você ainda não lê nada a respeito. Ler notícias é como se fosse estudar. Então precisa ler notícias para saber como é que está o que você está trabalhando. Se você trabalha com opções binárias, que é Forex, você precisa ler notícias sobre o câmbio daquela modalidade de investimento. E aí, a partir de então, ele meio que ficou no lugarzinho dele, eu pude continuar conversando com a pessoa que eu tinha marcado para conversar. Mas por que eu quero iniciar essa aula falando essa história? Porque ele era uma pessoa frustrada, mas frustrada por não ter o conhecimento certo, não agir da maneira certa. Não somente o gerenciamento que ele não tinha, não somente a estratégia que ele não tinha, mas ele também não lia notícias, não acompanhava notícias sobre o que ele faz, sobre o que ele trabalhava. Então pouco interessa o tanto que você investiu, se foi pouco, se foi muito, ou a técnica que você tem, que você usa. Existem várias técnicas. Mas se você não tiver o gerenciamento psicológico, que eu já falei que é uma das principais coisas que o trader deve ter. Então se você não tiver esses dois e também não ler notícias, não acompanhar notícias para se preparar, se prevenir sobre aquele ativo que você vai operar, provavelmente você vai quebrar. Então notícias é muito importante. E eu quero falar aqui para você uma coisa que é fato, são dados de pesquisas. 65% dos traders iniciantes, tá? 65% dos traders iniciantes que estão aprendendo agora, iniciando agora no mercado, 65% deles desistem do mercado financeiro em menos de um ano. Desses 65% que desistem, 88% desistiu por causa de falta de conhecimento voltada para a parte teórica e falta de conhecimento voltada para a parte técnica. Desses 88%, 7% desistem por causa de falta financeira. Investiu dinheiro, quebrou e não teve um dinheiro para repor, para continuar. E somente 5% desiste porque não se identificou com aquele tipo de trabalho, né? Não se identificou com o ser trader, ser um negociante. E além disso, os traders que continuam, a maioria dos traders que passa de um ano, né, que persiste nisso, de 80 a 90% deles não ganham dinheiro. Às vezes a pessoa fica 1 ano, 2 anos, 3 anos tentando com aquele título de trader, mas às vezes ele não está ganhando dinheiro. Muitas vezes ele fica no 0 a 0. Muitas vezes é a pessoa que fica 2 anos investindo, tirando de pouquinho em pouquinho de onde não tem. Quando dá o final desses 2 anos, ele pode ter umas semanas de ganho, meses de ganho, mas depois ele devolveu tudo isso para o mercado. Então às vezes pode chegar em um tempo de 2 anos, se você for pegar tudo que ele perdeu e tudo que ele ganhou, ele vai estar, sei lá, 20, 30, 40, 50 mil negativo. Ou ele pode ter ganho 50 mil e perdido 50 mil, ficou no 0 a 0.
E uma média de 10 a 20% dos traders conseguem ganhar dinheiro com o mercado. Ganhar dinheiro que eu digo pode ser tanto pouco dinheiro como muito dinheiro. Isso vai de cada um. E desses 10 a 20% que conseguem ganhar dinheiro com o mercado, de 5 a 8% conseguem ganhar bastante dinheiro, conseguem se tornar pessoas capazes de fazer parte da GR. Então, isso são alguns dados de pesquisa do mercado, tá? Isso não quer dizer que o mercado é difícil, isso não quer dizer que é algo impossível de ganhar dinheiro, não. Isso só quer mostrar que muitas pessoas entram, como talvez algum de vocês que estão fazendo o curso iniciou operando, iniciou investindo dinheiro sem antes buscar um estudo profundo. Às vezes vocês, e se vocês olharem para fora, para várias pessoas que estão aí tentando ser trader, vocês vão ver que muitas pessoas não pararam para fazer um curso, muitas pessoas não pararam para fazer um estudo profundo sobre isso, muitas pessoas não pararam para, antes de começar a investir o dinheiro, fazer uma prática nas contas de treinamento, por exemplo. Se a pessoa faz um curso superior de 4 anos para poder trabalhar em algo, por que que você não ficaria 6 meses, digamos assim, numa conta de treinamento, praticando as suas entradas, praticando a sua operação? Sei que 6 meses pode parecer muito, mas vai depender da realidade de cada um também. Mas é importantíssimo que a pessoa passe no mínimo um mês treinando a conta de treinamento. Então, muitas pessoas não têm sucesso no trader porque, além de não ter gerenciamento, além de não ter estratégia, além de não ter psicológico, não acompanham notícias e querem iniciar no trader arriscando o que ainda não aprenderam a arriscar. Já querem aprender colocando o dinheiro deles. Às vezes pode parecer coisa de doido, né? Você colocar seu dinheiro em algo que você ainda não sabe mexer. Por mais que, claro, por mais que você tenha estudo, você tem sempre que aprender. Mas você começar a colocar dinheiro em algo que você ainda não sabe, é arriscar demais o dinheiro. Então, para você ter todos os pilares necessários para você poder ser um bom trader, vai ser o seu psicológico, o seu gerenciamento, a sua técnica e notícias. Então, antes de operar, sempre olhe as notícias. Comece o dia se informando. O mercado de opções é um subconjunto do mercado de Forex, ou seja, nós utilizamos o gráfico do Forex emprestado. Quando o rapaz lá comentou comigo, perguntei para ele, você já leu alguma notícia sobre Forex antes de operar? Ele riu, Forex não tem nada a ver, a gente está falando de OB. Não, tem tudo a ver. O mercado de opções, ele por si só ele não existe. O mercado de opções binárias e digitais. O que existe é o Forex. A gente pega o gráfico do Forex, a gente que opera com opções, a gente pega o gráfico do Forex emprestado e foi se criado o mercado de operações em cima do mercado do Forex. Então, para a gente entender melhor sobre opções binárias, a gente precisa acompanhar notícias de câmbio, notícias de Forex, notícias de divisas e notícias de alto impacto sobre os principais países e principais empresas que influenciam diretamente no mercado, tá? Então, primeira coisa, antes de operar, dá uma olhadinha na notícia, tá? Os melhores horários para você olhar a notícia, geralmente é de 6 às 8 da manhã, isso se você for operar na parte da manhã, dá uma olhadinha nas notícias entre 6 e 8 horas, e se você opera, né, na parte da tarde, dá uma olhadinha nas notícias na hora do almoço, antes de almoçar ou logo depois de almoçar, dá uma olhadinha nas notícias por volta de meio-dia. São os melhores horários para você olhar a notícia se você for operar naquele dia. À noite é mais por fato de conhecimento e curiosidade, que não faz muito sentido você olhar a notícia de noite. E se você olhar de noite, você operaria de madrugada, mas de madrugada, aquela notícia da noite pode ter influência? Pode, mas já vai ser menos influência, tá bom? Então, se você pretende ser um trader de opções, estude e leia notícias. Entenda o mercado, entenda as divisas, o que gera impacto. Entenda o que você está negociando. E o que gera mais impacto no gráfico que você vê na sua tela, no seu painel de operações? O que mais gera impacto, o que mais controla aquele gráfico são os big boys. Lembra que eu falei para você dos grandes players?
E nos grandes players tem um grupo que a gente chama de Big Boys. É o grupo das 10 maiores empresas que controla 80% da volatilidade do gráfico. Então aquele sobe e desce do gráfico que você vê, esses Big Boys eles são responsáveis por 80% daquilo. Então se você colocar no Google para fazer uma pesquisa, Big Boys mercado financeiro, você vai achar imagens como essa daí que eu estou mostrando. Então quem são os Big Boys do mercado? Os Big Boys do mercado são as 10 principais empresas que vão influenciar naquele sobe e desce do seu gráfico. Eles têm um poder de influência de 80%. E os demais grandes players têm uma influência dos demais 19%. Os 1% restante são os players intermediários. Se a gente fosse ter uma parcela, a gente poderia ter 0,05 de parcela nesse gráfico. Como eu falei, nós traders, nós especuladores, nós não influenciamos de forma alguma aquele gráfico. Aquilo é influenciado pelos Big Boys, ok? Então depois, se você, fato de curiosidade, coloque no Google Big Boys do mercado financeiro. Você vai ver essas 10 empresas que são as que mais movimentam o gráfico do mercado financeiro. E se você quiser ler mais a respeito, pode ficar à vontade, ok? Bom, e para você ficar por dentro sobre as notícias desses Big Boys, as notícias sobre os grandes players, as notícias que vão influenciar o gráfico que você está trabalhando, todo dia você precisa acompanhar o calendário econômico. Tá? O que é o calendário econômico? No calendário econômico você abre, deixa eu colocar aqui, ó. Você abre bem aqui no Google, você coloca ó, calendário econômico. Para você ir direto, você pode colocar já o nome Investing, que é um site, tá? Investing.com. Então, calendário econômico, investing.com. Aqui no calendário econômico da investing.com, você vai ter as principais notícias de impacto durante o dia da sua negociação. Pronto, então vamos supor que o dia de hoje seja esse dia aqui, ó. Aqui o site da Invest, ela está te mostrando as principais notícias que você vai ter que possam influenciar o mercado. Tá? Então, muito importante você acompanhar o calendário econômico, porque isso daqui realmente quase sempre gera algo no gráfico que você está trabalhando, tá? Então, por exemplo, se você está operando o ativo EUR/USD, você vai precisar prestar atenção nas notícias que tem o ativo euro e o ativo USD, certo? Porque se você está operando o gráfico EUR/USD, as notícias desses países vai influenciar diretamente no que você está operando. Então você está no gráfico GBP/USD, USD/CHF, NZD/USD. Então todos esses câmbios, esses ativos, esses pares de moedas, as notícias relativas a esses países vai estar aqui, tá? Então você está operando EUR/USD, então qualquer notícia do USD vai fazer alguma influência no seu gráfico. Qualquer notícia do euro vai fazer alguma influência no seu gráfico. E a gente tem os países que são os países mais fortes, tá? Que é o câmbio do euro, né? Que não é um país, né? A União Europeia. Então o câmbio do euro e o câmbio do dólar, geralmente quando elas têm notícias impactantes, por mais que você possa estar operando o GBP/CHF, né? Não tem a divisa do dólar, né? Do USD no que você está operando. Mas como o dólar é uma moeda muito forte, que influencia em várias outras, às vezes uma notícia do dólar pode influenciar o seu GBP/CHF que você está fazendo sua operação. Tá? Então acompanhe o calendário econômico. Lembre, antes de operar, dá uma olhada nas notícias. Então entra aqui no calendário econômico. Para você visualizar esse calendário econômico é simples. Ele já te dá aqui o horário a partir de meia-noite até o fim do dia. Então você vai analisar aí de acordo com o horário que você vai fazer sua operação, ok? Aí você vê o horário que você quer operar. Por exemplo, eu opero de manhã, vamos supor. Então de manhã é como se notícias para mim entre 8 horas e meio-dia sejam importantes. Então tá aqui, ó, 8 horas, 9h30 da manhã, 10 e pouca, 11h30. Então todas essas notícias aqui seriam importantes para mim. Então eu estou vendo que de manhã tá tendo
tá tendo bastante notícia o que do dólar. Então eu já ficaria atento no dólar para não operar um ativo que tem que tem essa moeda direta, né? Eu poderia operar, por exemplo, o AUDCAD, que não vai ter o USD diretamente. Ou se eu for operar o USD, eu já ficaria esperto, eu já me precaveria. Outra coisa importante para você olhar aqui, que é o mais importante na verdade, é essa cabecinha aqui que a gente chama de touros. Então, ó, 8 horas aqui vai ter uma notícia de impacto da moeda USD, onde essa notícia vai ser os juros de hipoteca de 30 anos MBA, ok? 8 horas também vai ter uma outra notícia, que faz parte do mesmo evento, né? Que vai ser pedidos de hipoteca MBA. Bom, esse evento que vai acontecer 8 horas da manhã, né, essa notícia que vai ser gerada às 8 horas da manhã, isso vai ter um grau de importância. Esse grau de importância a gente chama grau de importância um touro. Então vocês veem que tem importância um touro, 2 touros e 3 touros. O que significa esses touros? Significa o impacto que isso pode gerar no seu gráfico. Então se você está operando e tem uma notícia de um touro, a volatilidade, ou seja, o impacto que isso pode gerar no seu gráfico é baixa. Tá? Então o que é volatilidade? É o gráfico subir bastante ou descer bastante, subir bastante ou descer bastante. Isso é o termo volatilidade que a gente fala. Então a volatilidade vai ser baixa, então provavelmente essa notícia não vai influenciar no ritmo do seu gráfico, ou a influência vai ser muito pouca. Se for uma notícia dois touros, a volatilidade já é uma volatilidade chamada média, um impacto médio. Se for uma notícia de impacto de 3 touros, essa notícia já tem uma volatilidade alta, já pode causar um grande impacto no seu gráfico, tá? Então vocês veem aqui, ó, um tourinho, volatilidade baixa, 2 tourinhos, volatilidade média, moderada. Deixa eu achar uma aqui com 3 touros. 3 touros, volatilidade alta, ok? Então geralmente quando a volatilidade é alta, evitem operar quando vocês veem uma volatilidade de 3 touros. Então, por exemplo, às 11h30 vai ter uma notícia da moeda dólar americano de 3 touros. Vai ser uma notícia sobre os estoques de petróleo bruto. Então, tem essa notícia de 3 touros. Para quem está iniciando, eu aconselho, não opere 30 minutos antes e nem 30 minutos depois dessa notícia. Tá? Então, se ela é 11h30, quando for 11 horas você já para de operar. E só volta meio-dia para meio-dia e meia. Sempre dá no mínimo 30 minutos antes e no mínimo 30 minutos depois, tá? É mais importante até se você dá de 30, 40, 50, 60 minutos depois, é bem válido, tá? Então isso é para quê? Para você se precaver. Se você está aprendendo, se você está iniciando agora, vamos tentar pegar o gráfico da forma mais padrão possível, digamos assim. Então vamos tentar operar no horário que não vai ter essas notícias de volatilidade alta. Porque é isso, você pode estar fazendo uma análise até de forma correta, mas devido à notícia, aquilo ali gerou algo incomum no seu gráfico, digamos assim, né? Uma vela que subiu demais, uma vela que desceu demais. E muitas vezes não, e sempre, os big boys, eles estão de olho nessas notícias. Eles estão de olho nessas notícias de alto impacto. Por quê? Porque aquilo ali vai influenciar diretamente no financeiro da empresa deles. Então se a gente tem um big boy que é um dos chefes do petróleo, vocês acham que uma notícia sobre petróleo que envolve milhões de dólares, bilhões de dólares, não vai influenciar diretamente uma empresa dessa? Claro que vai. Então, dependendo do resultado daquela reunião, uma empresa dessa pode decidir vender mais ações ou comprar mais ações. E ela não compra de 100 dólares, de 200 dólares, de 500 dólares, de 1000 dólares, não. Ela faz compras altíssimas, de 1 milhão, de 5 milhões, de 10 milhões. Então, uma compra que ela faz num valor desse é uma vela daquela sua que sobe ou que desce bastante, tá? Então, primeira dica, operação, notícia com importância de 3 touros, tenta não operar meia hora antes e nem meia hora depois. Notícia de 2 touros, mesma coisa, tenta não operar meia hora antes nem meia hora depois, ou então fica mais esperto, tá? Fica mais esperto, não entre na dúvida, entre na total certeza nas suas operações.
E notícias de um touro eu já acho mais irrelevante. Eu, na verdade, eu não uso o site da Invest, eu uso o aplicativo deles. Eu acho melhor mexer pelo aplicativo. E também é mais cômodo, né? Não tem aquela coisa de abrir o site. Mas eu só uso o aplicativo deles para isso. Mas a gente pode fazer um filtro. Ó. No meu aplicativo já é filtrado. Eu decido aqui, ó, você pode escolher os países que você quer ver notícias, tá? E pode escolher quantos touros você quer. Então, por exemplo, se eu só quero ver as notícias de 2 e 3 touros, eu faço a filtragem da notícia, coloco só 2 e 3 touros ali e aplico. Aí agora ele não vai mais me mostrar nenhuma notícia de um touro, ele só me mostra de 2 e 3. Então fica até melhor para eu olhar e planejar os melhores horários para eu poder fazer minhas operações, né? E claro, você tem que ver aqui, ó, por exemplo, poxa, vai ter uma notícia aqui do Brasil de 2 touros. Ah, eu não vou operar 9 horas? Claro que vai. A gente não trabalha com a moeda brasileira. Não tem a moeda real, né, a moeda brasileira, nas opções binárias. Então essa notícia não vai influenciar em nada pra gente. Poxa, o México às 8 horas vai ter essa notícia que é 2 touros. Ah, não importa, a gente não mexe com a moeda mexicana no mercado de opções, tá? Então você pode até, quando fazer essas filtragens, tirar esses países que a gente não tem no nosso mercado de câmbio das opções binárias, para já ser menos informações aqui que apareça para vocês, ok? Então a gente vai focar nesses países que são das moedas onde a gente faz a nossa negociação, tá? Então se eu estou operando de madrugada, ó, às 2h45 da manhã, vai ter duas notícias sobre a moeda CHF, que é a moeda suíça. Então vai ser alguma notícia relacionada à taxa de desemprego e isso é uma notícia de 2 touros. Então eu já poderia, nesse horário, evitar operar no câmbio CHF, ok? Nessa moeda CHF. Então, uma vantagem que a gente tem no mercado de opções binárias é que a gente trabalha com câmbios, então existem vários câmbios. Então, se está no momento da notícia de volatilidade de 2 a 3 touros CHF, eu posso evitar operar no CHF, mas isso não necessita que eu pare de operar, porque tem outros. Tem o EURUSD, tem o AUD-CAD, então são câmbios que não envolvem o CHF, ok? Então, o importante é que vocês tenham entendido o que é o calendário econômico, o que importa, que é o horário da notícia, a moeda que vai ser o país, né, da moeda que vai ser gerada aquela notícia, o grau de importância, se vai ser de modalidade de importância moderada ou de importância alta, para gerar uma volatilidade no seu gráfico. A notícia qual é não importa muito, né? Ah, é uma taxa de desemprego, é isso, aquilo, isso daí não importa muito, só se você for fazer a análise fundamentalista, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas no caso a gente não é trader de análise fundamentalista. Eu não sou um trader de análise fundamentalista, tá? Não sei se eu já cheguei a comentar para vocês, mas existem 3 escolas de análise. Existe a análise fundamentalista, a análise probabilística e a análise técnica. Eu estou ensinando a vocês a serem analistas técnicos e analistas probabilísticos, tá? Mas analista fundamentalista a gente não vai entrar nesse mérito, ok? O analista fundamentalista é aquele que opera somente baseado em notícias, ok? Depois vocês podem fazer uma pesquisa para ler um pouquinho mais sobre isso. Bom, professor, mas se tiver uma notícia com 3 touros, ok, o mais indicado é que eu não opere meia hora antes e nem meia hora depois, certo? Mas e se eu quiser operar? Bom, se você quiser operar, como eu já mencionei antes, tenha mais cuidado, seja mais precavido. E o mais importante, olhe bem aqui essa última coluna, ó, que é a previsão do que aquela notícia vai impactar, tá? Então, se ela tiver preta, se ela tiver aqui da cor preta, eu já aconselho você a não operar, porque senão você vai ter que abrir a notícia para dar uma lida e entender ela. Então isso já vai gerar um certo conhecimento que você vai ter de quantidade de leituras de notícias que você já teve, que você já fez, né? Então para você entender melhor isso, você já vai ter que ter lido várias notícias, lido e acompanhado no gráfico, só para comparar o que aconteceu no gráfico e o que a notícia falou. Então isso já vai levar um tempo mais de experiência. Mas de princípio você pode acompanhar essas que tem a cor vermelha e essas que tem a cor verde.
Por quê? Porque aqui está dizendo que essa notícia aqui, ó, ela vai ter uma previsão de queda. Ela vai mostrar, ó, que o ativo está 2,8% e a previsão é que ele caia para 2,6%. Ok? Então, se ele está com essa previsão de queda, se ele está vermelhinho aqui, deixa eu ir lá para o de três touros, que é melhor para mostrar para vocês. Ó. Se eu estou aqui nessa notícia de 3 touros, eu quero operar, ó, aqui está verde. Então, aqui é uma previsão de quê? De alta, previsão que o gráfico vá subir. Então, eu vou me precaver nas minhas operações, já que eu quero participar desse momento de provavelmente uma alta volatilidade, mas eu já sei que provavelmente isso vai subir. Isso aqui nem sempre é certo, tá? Lembre, não existe nada 100% certo no mercado. Isso aqui é uma previsão, uma prévia. Então a prévia é que vai subir. Então se a prévia é que vai subir, evitem, faça sua análise normal, mas evite entrar nas resistências. Porque se você entrar na resistência, que vocês ainda vão aprender melhor sobre isso, se você entrar na resistência, quer dizer que você vai entrar num ponto em que o gráfico subiu e é um ponto onde teoricamente ele vai descer. Então, se ele vai descer, evite fazer essa entrada de descida, porque você está vendo aqui que a previsão da notícia é uma previsão de subida. Então, passe a fazer a sua análise e entrar no seu suporte, porque o suporte é onde o gráfico está descendo, vai chegar num ponto onde ele vai subir. E como a notícia é de alta volatilidade, provavelmente essa alta volatilidade vai ser para cima, para o alto. Então você tem que acompanhar os big boys. Você tem que, lembra que eu falei em outra aula que a gente tem que aproveitar a onda. Então, se os big boys vão fazer um movimento de alta volatilidade nesse horário da notícia e a previsão é que esse movimento seja para o alto, então eu vou pegar minha pranchinha, vou me preparar e vou esperar essa onda para o alto chegar para eu poder acompanhar, ok? Então, teve notícia de 3 touros ou 2 touros, evita operar. Não opera naquela moeda meia hora antes e nem meia hora depois. Se você for operar, preste atenção para acompanhar o movimento dos big boys. Ok? Bom, esse tipo de notícia aqui a gente chama de notícia pré-definida ou notícia pré-agendada. Por quê? Porque pelo próprio nome diz, né? Ela já foi comunicada antes. Tá? Então, essas notícias aqui são do dia 8. Certo? Vamos supor que a gente está no dia 7. Vamos supor que essas notícias aqui são de amanhã. Então, se são de amanhã, elas já foram comunicadas. Ou seja, todos os traders, todos os investidores já sabem que essas notícias vão acontecer no dia tal, na hora tal. Por isso que elas são chamadas de notícias pré-definidas, pré-agendadas. Aqui no site da Investing você pode também ler outras notícias, tá? Aqui é só o calendário econômico. Então aqui no site da Invest você também pode ler notícias. Você pode vir aqui, ó, notícias, notícias sobre moedas. E aqui ele vai abrir para você a página sobre notícias sobre moedas, que é a área que a gente trabalha. Então aqui ele vai ter notícias sobre o dólar, sobre moeda chinesa e tudo mais. Então você pode ir, clica na moeda, na notícia dessa daí, abre, dá uma lida. Tá? Para quê? Para você ter mais conhecimento sobre o que vai acontecer, ok? Outro site bom para você ler notícias é o site tem o valor.com.br, que também é um site bom para você ler notícias. Ok, tá abrindo aí a página. E o outro site legal para você ler notícias é o Infomoney. O Infomoney também é um site legal para você ler sobre notícias. Então o site da Invest você vai sempre acessar o calendário, pode também ler algumas notícias por ele. Eu geralmente leio notícias nele e vejo o calendário, tá? E algumas notícias eu vejo também no Infomoney. O valor.com.br eu uso menos, tá? Mas são os melhores sites aí para você ficar informado. Esse tipo de notícias que a gente lê no Infomoney, no valor.com e também no Invest, né? Tirando aquele calendário, esse tipo de notícias aqui a gente já chama de notícias de opiniões ou breaking news, ok? Então, eu abri aqui essa notícia para dar uma lida. Isso daqui é considerado uma notícia de opinião ou uma notícia de coluna, né? Ou um breaking news, tá? A gente vai ver agora o que são esses conceitos, ok? Bom, voltando aqui para o slide.
Como eu falei, né? Eu uso mais o site da Invest, da Infomoney. Tem também o valor.com, que eu mostrei para vocês. Eu falei para vocês sobre os tipos de notícias, né? A gente tem 3 tipos principais de notícias: pré-agendada, pré-definida, notícias de colunas e opiniões e os break news. Então aqui para você ter a teoria, ó, as notícias pré-agendadas ou pré-definidas são aquelas já conhecidas pelos traders por fazer parte de um certo calendário ou serem previamente anunciadas, sendo possível saber sua data e horário de publicação. Fazem parte deste grupo todos os indicadores econômicos, como vendas. Aqui é importante porque aqui está falando os principais notícias que vai influenciar diretamente no seu gráfico, que pode causar um impacto no seu gráfico de Forex, né? No caso, o gráfico de opções. Que tipos de notícias são? Vendas no varejo, produções setoriais, exportações e importações, o PIB, a inflação, taxa de juros, medida de desemprego, pode ser tanto desemprego local como desemprego no exterior, e alguns casos que envolvam grandes empresas privadas, tá? Então, são tipos de notícias que podem gerar ali a importância de 2 a 3 touros. Então, quando você estiver lendo as notícias, sem ser olhando no calendário, né, lendo aquelas notícias, sempre procurem ver notícias desses tipos aí, tá bom? E que notícias são essas? São as notícias que a gente chama de notícias de coluna ou notícias de opiniões. E essas notícias são o quê? São recomendações públicas de pessoas, sejam jornalistas, formadores de opinião, analistas sobre fatos ou eventos que ainda não ocorreram. Ou seja, são as notícias que geralmente a gente mais lê, ok? E os break news. O que são os break news? Agora que provavelmente vocês podem ter observado isso, está tendo esse surto do coronavírus. Então a gente está vendo muito na TV reportagens sobre outros países, mas não reportagens do jornal local, mas reportagens que mostram o jornal de lá. Então muitas vezes um jornal aqui do Brasil mostra a imagem de um jornal da Itália, de um jornal dos Estados Unidos mostrando uma reportagem. Então, como a tela é do jornal de lá, geralmente você vai ver o nome Break News. Tá? Então, o que é Break News? É aquela notícia que ninguém estava esperando. Tá? Então, por exemplo, o atentado terrorista de 11 de setembro, o caso próprio agora do Covid-19, recente agora teve o vulcão que entrou em erupção. Então, tudo isso são Break News, ou seja, notícias que ninguém estava esperando. Tá? E chegou a acontecer e é uma notícia que pode gerar um alto impacto aí no mercado financeiro. Então estes são os 3 tipos de notícias que nós temos aí no mercado financeiro. Então, como essas notícias geram impacto, esse impacto gerado pode ser um impacto de alta, pode ser um impacto de baixa, ou esse impacto pode mostrar que o mercado já estava comprado. Então isso é muito importante você entender, tá? Então vamos supor, vocês viram lá no calendário econômico, que eu falei para vocês observarem a última coluna, porque aquela última coluna pode ter um número da cor verde ou um número da cor vermelha. Então aquilo ali seria o quê? Aquele número da cor verde significaria que aquela notícia vai acontecer e espere-se que aquele impacto seja um impacto de alta. A cor verde é um impacto de alta. Se tivesse um número da cor vermelha, espere-se que aquela notícia ia gerar um impacto de baixa. Então o que seria o impacto de alta? Então vamos supor que um dólar vale R$4. E aí vamos supor que aconteceu uma notícia em um dos 2 países, ou no Brasil ou nos Estados Unidos, que gerou um alto impacto, um impacto de alta. Então o dólar que valia R$4 pode chegar a valer R$6. Então teve uma alta de R$2 no valor do dólar. Então isso fez com que o gráfico disparasse para cima. As velas verdes iam disparar, ok? Então isso foi uma notícia de impacto que vai gerar uma alta. Agora, o que seria uma notícia de impacto que gerasse uma baixa? Eu tenho o dólar que vale R$4. E aí aconteceu uma notícia, tá? Vamos supor, o impeachment do Trump. Então, se ocorrer uma notícia de impacto nos Estados Unidos, aquilo ali pode, uma notícia de impacto negativa, aquilo ali vai ocorrer uma baixa da moeda americana. Então, o dólar que valia R$4 pode chegar a valer R$2. Então o dólar era R$4, agora o dólar é R$2. Então isso foi uma notícia de impacto que gerou uma baixa, o gráfico caiu. O gráfico, as velas vermelhas começaram a descer no gráfico.
Então foi a notícia de impacto que gerou uma baixa. Agora pode ser que uma notícia de impacto ela pode não causar um impacto visível no gráfico, porque o mercado, a gente usa o termo mercado já estava comprado. O que significa esse termo mercado já estava comprado? Vamos supor que vamos supor aí que vou dar o mesmo exemplo das moedas para não confundir vocês. Então vamos supor que um dólar equivale a 5 reais, ok? Um dólar equivale a 5 reais. Mas vamos supor que as coisas estejam muito complicadas nos Estados Unidos, o Trump está fazendo uma má administração, muita gente quer tirar o Trump do governo, né? Quer fazer o impeachment dele. E vamos supor que isso está desenrolando há bastante tempo e tudo indica que o impeachment dele vai acontecer. Okay? Vamos supor que tudo indica que o impeachment dele vai acontecer. Então, se tudo indica que o impeachment dele vai acontecer, pode acontecer o quê? Que o impacto daquela notícia que ainda não ocorreu, o impacto dela já esteja sendo influenciado no gráfico do mercado financeiro. As empresas já estão tendo a certeza que aquilo vai acontecer. Os big boys já estão certos que o Trump vai, vai chegar no impeachment, vai ser tirado do governo. Então, eles não vão esperar aquela notícia acontecer para eles tomarem as ações deles, eles já começam a tomar as ações antes. Então é como se o dólar valesse 5 reais, mas aí o dólar foi abaixando devagarzinho, 4,80, 4,60, 4,40, 4,20. E aí quando o Trump recebeu seu impeachment, o dólar já estava valendo 4,20. Para muitos traders, principalmente os traders menores, os espectadores, e principalmente os que não acompanham a notícia, ao ver aquilo ali vai achar, poxa, o Trump saiu, o dólar vai cair bastante. Mas na verdade, o dólar já caiu 80 centavos antes dele receber o impeachment. E esses 80 centavos que o dólar teve de queda foi por causa dessa notícia que ainda não aconteceu. Então pode ser que na hora que o Trump receba o impeachment dele, o dólar caia para 4 reais. Então muitas vezes os investidores que não estão acompanhando as notícias acham que o dólar vai cair bastante e começa a investir na queda do dólar. Mas aí o dólar só cai 20 centavos de reais. E aí? O cara fez o investimento achando que o dólar ia cair, mas o dólar não caiu. Por quê? Porque o mercado já estava comprado. Ou seja, o impacto daquela notícia já tinha feito diferença no gráfico. E quando a notícia aconteceu de fato, só confirmou o que os big boys já fizeram no gráfico. Ok? Então isso significa, o mercado já estava comprado. O impacto daquela notícia já aconteceu no gráfico. Então, às vezes pode acontecer de ter uma notícia de 3 touros lá no calendário econômico, e aí você achar que aquela notícia vai fazer o gráfico disparar para o alto, e às vezes não acontece nada no gráfico, o gráfico fica normal, porque aquela disparada para o alto pode já ter acontecido horas antes ou dias antes, porque os big boys já se anteciparam à notícia, ok? Bom, outra coisa que pode causar um impacto no gráfico e que geralmente sempre causa é o que a gente chama de payhawk. Então, o que é o payhawk? O payhawk é um relatório americano divulgado na primeira sexta-feira do mês. Todo trader precisa saber disso, e acredite, muitos traders não sabem o que é isso. Então, iniciou o mês, todo trader tem que saber, opa, primeira sexta-feira do mês é dia de payhawk. Só não é payhawk na primeira sexta-feira do mês se for feriado nos Estados Unidos. Se na primeira sexta-feira do mês for feriado nos Estados Unidos, o payhawk fica para a segunda sexta-feira do mês, ok? Então coloquem na cabeça de vocês. Primeira sexta-feira do mês é o payhawk americano. O que é payhawk? Payhawk, para o português, para o brasileiro, significa folha de pagamento. Então trata-se de um relatório referente à folha de pagamento americana, que vai alcançar praticamente 80% de todos os trabalhadores. Tá? Então é uma folha de pagamento muito grande. E o que tem nesse payhawk? Nesse payhawk, além de valores sobre a folha de pagamento, né, valores que foram pagos, o payhawk também divulga a taxa de desemprego que tem no país, as expectativas de novos empregos. Esses são os dois maiores influenciadores do gráfico, a taxa de desemprego grande ou menor, ou a expectativa de novos empregos. Isso gera bastante volatilidade no gráfico. Esse relatório indica também as médias de horas trabalhadas, a variação do salário médio anual,
a variação do ganho médio mensal e mostra o payroll de outros setores, principalmente o do setor rural, ok? Então, o payroll, na primeira sexta-feira do mês, ele causa um impacto muito grande no mercado. Por que ele causa um impacto muito grande no mercado? Porque ele causa um impacto muito grande na moeda USD, ou seja, dólar americano. E lembra que eu falei, as duas moedas mais fortes que a gente tem no mercado é o dólar americano e o euro. Então, notícias que envolvem essas duas, notícias de alto impacto que envolvem essas duas, pode influenciar o outro câmbio de moedas que não tem essas moedas nele. Então, por exemplo, é o payroll americano, mas eu estou operando o Altcad. Então não vai influenciar em mim, vai influenciar no Altcad, porque o dólar é uma moeda forte. Eu estou operando o GBP-CHF. Então uma notícia forte no euro não vai influenciar o GBP-CHF. Vai, porque o euro é uma moeda forte, ok? Então o USD, que é o dólar americano, e o euro, que é o euro, são moedas fortes. Então notícias de alto impacto nessas duas pode gerar uma volatilidade nas outras moedas. E se eu tiver uma notícia de alta volatilidade no CHF? No CHF não é uma moeda tão forte, é uma moeda fraca. Então a notícia de alto impacto na moeda CHF provavelmente vai gerar volatilidade só no câmbio que tiver o CHF, ok? Então, relacionado a notícias, leiam sempre as notícias. Tá? Se vocês quiserem fazer uma pesquisa mais sobre análise fundamentalista, podem fazer uma pesquisa aí na internet. Não vai ser o nosso foco. Aqui o que eu falei para vocês é só o básico do analista fundamentalista. Tudo que eu falei aqui é o básico dessa análise. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês podem se aprofundar, tá? Mas para nós que vamos ser analistas técnicos, isso daqui é o necessário, ok? Então, eu repito, eu finalizo a aula de hoje repetindo o que eu falei no início. Antes de operar, sempre dê uma olhadinha nas notícias. Abra o calendário econômico. Você pode estar começando a operar 8 horas, e se você não abrir o calendário econômico, pode ser que tenha ali várias notícias de alta volatilidade naquele horário, e aí você começa a fazer uma, duas, três, quatro entradas, perde todas elas, e aí perdeu o seu dia, perdeu o seu dinheiro daquele dia, bateu o seu stop loss. Se não tiver um psicológico, ainda tenta recuperar e acaba perdendo mais, certo? Então, dê uma olhadinha na notícia, que isso vai evitar você ter perdas desnecessárias, certo? Então, a aula de hoje é isso, sobre notícias. Espero que vocês tenham entendido e acesse um exercício que vocês já estão feras aí de como acessar. Não preciso nem mais ensinar o passo a passo, né? Tchau, tchau.